palavra de Deus é o livro sagrado, que é totalmente inspirado. Então, antes de eu apresentar alguns textos sobre o assunto que nós vamos conversar, eu queria ler 2 Timóteo 3, 16 e 17. E eu vou pedir para o meu irmão Douglas, é Douglas, né, que está ali, né? Douglas, me ajudar aí, que eu vou falar vários textos, aí você vai me ajudando, por favor. Estou usando a NVI, tá? Versão NVI. Então vamos lá. 2 Timóteo 3,16. Lembrando que, já que eu vou ler 2 Timóteo, né, a gente vai em breve fazer um especial aí sobre Timóteo, sobre a segunda carta de Timóteo, para o período aí do Dia do Pastor em junho, e a gente já desenvolveu bastante coisa, mas o interessante é que quando a gente estava pesquisando, estudando mais sobre Timóteo, essa carta de Paulo ele está preocupado com Timóteo, no sentido de que Timóteo não seguisse todos os outros líderes, outras pessoas, outros cristãos que abandonaram a fé, abandonaram a palavra. E Paulo está escrevendo as suas últimas palavras para Timóteo, para a igreja e para todos nós aqui, porque ele estava preso e ele não sairia mais dessa prisão e ele seria morto. E de fato foi. E aí Paulo apresenta essa orientação aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Nós, como Igreja Batista, nós como cristãos, nós somos totalmente conectados, ligados à igreja primitiva, a igreja que foi fundada por Jesus Cristo e foi espalhada pelos apóstolos. Então o que estamos lendo aqui é totalmente conectado. Esse livro que você está segurando, que é a Bíblia, é totalmente conectado àquele tempo, àquela realidade, e ele vem vindo de séculos em séculos, na verdade 2 milênios. E ele foi então trabalhado pela igreja, aperfeiçoado, reconhecido como palavra de Deus. E hoje nós não precisamos fazer esse trabalho mais, de estudar e tentar ver se é ou se não é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E nós cremos e partimos de que isso é a palavra de Deus. E a própria Escritura, que é a palavra de Deus, fala de si mesma. Nesse texto aqui, em que Paulo vai dizer que toda a Escritura, se é toda, não é uma parte. Não é apenas alguns trechos. Toda, por mais difíceis que sejam as traduções, complicadas, a compreensão, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino. Se a gente tem problema às vezes para entender a Escritura, o problema não é nela, o problema é na gente. Sempre será no ser humano e nunca na palavra que é de Deus. O problema pode ser na tradução, porque a tradução não é necessariamente inspirada. Mas o texto original, escrito aqui, por exemplo, em grego, o grego da época, né? O grego koiné. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Isso tudo ela faz, ela é útil para isso, para corrigir, para aprimorar, para ensinar, para repreender, etc. Para instruir o caminho santo de Deus, para que o ser humano, que é um servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, seja totalmente apto e capacitado para toda boa obra. E boa obra que não é apenas caridade. A boa obra que a Bíblia apresenta é a obra de obediência a Deus. Desde a caridade ao evangelismo, ao serviço na casa do Senhor, mesmo que seja pegar uma vassoura e varrer a igreja. Toda boa obra, a obediência aos pais, o comportamento adequado entre marido e mulher, o namoro santo e assim por diante. Todo tipo de obediência a Deus é a Bíblia, é a Escritura, e toda ela inspirada por Deus, para que a gente seja preparado e capacitado. Então você pode falar, pô, eu estou com um problema, eu estou caindo num pecado, é por quê? Porque eu preciso me apropriar, me assimilar mais a Escritura que me capacita para a obediência. Vocês estão entendendo? E por que eu estou fazendo essa introdução e esse fundamento e essa base para falar de sexualidade? Porque no tempo atual,
na sociedade atual em que a gente vive, em que a gente tem ouvido falar de amor e de liberdade, e cantamos sobre a verdadeira liberdade aqui, e o amor que é livre, e na verdade o amor que é livre é escravo de Cristo e da sua palavra, e ele não é totalmente libertado de todas as amarras. Não, nós somos amarrados a Cristo, porque se nós não estivermos amarrados a Cristo, nós somos escravos de nós mesmos. E é assim que funciona o cristianismo e o amor de Jesus, e nós vamos falar disso aqui de forma ligada com o entendimento fundamental de que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se alguém aqui, se talvez você tenha dúvidas de que a Bíblia é a palavra de Deus, tudo que eu falar daqui para frente, para você pode não fazer sentido. Para você pode ser polêmico, porque para a sociedade será polêmico. Falar sobre sexualidade e homossexualidade, para quem não crê na palavra de Deus, é polêmico. Então estou aqui fundamentando, para a gente poder conversar dentro dos limites espirituais, os limites da palavra de Deus. Aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais. E aquele que é carnal, seja você aqui, não sei se você é carnal, só Deus sabe, mas aquele que é carnal, ou seja, que não teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele não vai discernir as coisas espirituais. E para ele vai ser polêmico. Mas ainda assim há uma oportunidade de ouvir a palavra e entender o evangelho, e receber essa palavra para a salvação. E se tornar, por causa dessa palavra, uma pessoa espiritual. E aí sim, tudo vai fazer sentido. Então, queridos, vamos do começo. Eu quero conversar com vocês sobre sexualidade, e eu vou falar sobre alguns textos que eu separei aqui. Eu estou aproveitando o material que eu já estou trabalhando na EBD, a EBD Certo ou Errado. Esse nome pode confundir algumas pessoas, né? E as pessoas, algumas procuraram, outras não procuram, e uma hora vão ter que fazer. E essa classe, ela é bem polêmica para aqueles que têm muitas dúvidas e tal, porque a gente trata de assuntos como esse: sexualidade, homossexualidade, casamento, divórcio, aborto, células-tronco, racismo. Que mais que a gente trata? Pena de morte. Teve outras coisas aí também, eutanásia e esses assuntos assim da ética cristã, à luz da palavra de Deus. E se você tem curiosidade, e acho que uma vez na vida, pelo menos todo crente tem que saber sobre isso, até para se posicionar, você é encorajado a estar com a gente. Amanhã não, domingo estaremos falando sobre casamento. E ainda falaremos muitas coisas, aborto, células-tronco e outras coisas mais. Bem, então o assunto homossexualidade nós já tratamos lá, na classe. E é interessante porque ela não é predominantemente frequentada por jovens, né? Na verdade são pessoas mais maduras que nunca tiveram esse estudo na vida, e que bom que estão tendo agora, e elas se interessaram. Só que esse é um assunto que é fundamental para o jovem. Como o jovem não vai lá, eu trouxe para cá, entendeu? Então trouxe para cá para o jovem poder ouvir, porque aí depois fica falando besteira na mídia, fica dando entrevista aí para um para outro aí, conversando, falando besteira. Adolescente também, só que o adolescente ele tem a classe dele, né? Uma hora vai falar disso, né? Mas assim, estamos aqui falando desse assunto, isso que importa. Essa semana mesmo eu já tratei vários assuntos sobre namoro, casamento, sexualidade e tal, e é impressionante como os nossos jovens ficam confusos com coisas tão claras na palavra de Deus. E sabe por que a gente fica confuso? Não é porque a gente não compreende, porque todos são inteligentes. Não é porque a gente não sabe ler e escrever, porque graças a Deus aqui a maioria sabe, né? Pelo menos a maioria sabe ler, escrever e interpretar. Não é por isso. É porque a gente não quer. Só porque a gente não quer. A gente lê, aí se faz de besta. A gente lê, tá claro, tá legal, beleza, tá legal, entendeu? E não assume aquilo para você. Pode parecer, pô, pastor, tá falando sério? Estou falando sério. Quando a pessoa me procura confusa, ela de fato está confusa, mas se você for cavucar e entender a profundidade dessa confusão, quando você for encontrar a origem é o seguinte: ela sabe a resposta, mas ela não quer. Aí ela tem a esperança, a expectativa que o pastor vai falar algo diferente do que ela já sabe. Aí ela se decepciona, porque o pastor vai falar a mesma coisa do que ela já sabe. E no final ela vai ter que obedecer, porque é a palavra de Deus. Entende? É assim que funciona o aconselhamento. O aconselhamento a gente não fala nada novo. Você no fundo já sabe.
Eu, quantas vezes já fui ao pastor, já sabia a resposta, mas eu fui lá só para ouvir de novo. E é assim que funciona, a gente é assim. Mas vamos lá. Primeiro texto, Gênesis 1, 26 a 28. Vou pedir para o Douglas colocar na tela, mas vocês têm a Bíblia de vocês. Gênesis 1, 26 até 28. Eu vou ler. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou Deus, está em outra ordem, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Senhor, esta é a tua palavra nessa noite, que o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e que sejamos aperfeiçoados por esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Esse texto é para mim um dos principais, o que eu mais leio com jovens quando se trata de casamento, namoro, sexualidade e coisas desse tipo. Cara, olha só, você fala assim, pô, não tem nada falando de casamento aqui, tem? Tá falando, palavra casamento tá aí? Na tua tem? Na minha não tem não. Não tem mesmo não. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque Jesus, aí eu vou para o outro texto, vamos lá em Jesus. Mateus 19, de 3 a 6, já vou fazer essa leitura aí. Mateus 19, de 3 a 6. Jesus, quando é perguntado sobre casamento, sobre divórcio, e tudo que está envolvido nisso, a própria sexualidade também, porque ele vai falar sobre sexualidade nesse texto, mas eu não separei essa parte que não faz sentido aqui, porque ele está falando num contexto de divórcio e tal. Nós não vamos abordar o assunto divórcio, nós vamos abordar a sexualidade. E aí, olha como é que Jesus faz quando é perguntado. Mateus 19, de 3 a 6. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E eu vou dar uma pausa aí já para explicar. Eles estão, os fariseus, fazendo menção ao Velho Testamento que tinha a lei do repúdio, a lei do divórcio. Não vou explicar sobre isso, que não é o assunto da nossa conversa aqui hoje. Aí continuando o versículo 4. Ele respondeu, Jesus, né? Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Queridos, esse texto, o primeiro aprendizado que a gente tem aqui, não é exatamente essa conclusão de Jesus, o que Deus uniu, ninguém o separe. Isso também é um aprendizado. Mas, eu queria destacar desse texto para a gente trazer para a nossa conversa aqui, quando Jesus foi perguntado, ele respondeu assim, como é que é lá no princípio? Ele falou do princípio, e ele citou especificamente Gênesis 2, 24, em que lá, quem comenta, lá quem fala lá é o autor de Gênesis. Não é Adão, não é Eva, não é a serpente, até porque ela não tinha atrapalhado a vida de ninguém no capítulo 2, só no capítulo 3. Não é nem Deus diretamente falando com o homem, com a mulher ali. É o comentarista, que é o autor do texto. E por isso é importante a gente ter uma visão bem conservadora, até porque nós somos uma igreja, graças a Deus, fiel à palavra dele e conservadora, tradicional no que importa. E o que importa é a doutrina. Portanto, se nós somos conservadores e tradicionais na doutrina, que é o que Paulo nos orienta a fazer até os dias de hoje, nós confiamos sim que Moisés escreveu Gênesis. E Moisés então estava deixando esse versículo 24 do capítulo 2 para o povo que ele estava conduzindo, né, no deserto e levando para a terra prometida. Para que ali o povo começasse a aprender a se estabelecer como povo, como nação. E assim como os outros livros da Bíblia que ele escreveu, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E esses textos são para nortear o povo e para, sim, organizar o povo. E servem para nós. Jesus fez, nós devemos fazê-lo.
Para nós não servem orientações civis, que tinham também no Velho Testamento. Orientações religiosas, porque a nossa religião não é judaica, a nossa religião é o cristianismo. Mas para nós servem orientações morais, como essa aqui, por exemplo. E Jesus, então, ele falou para aqueles que eram judeus também ali, os fariseus estavam colocando ele à prova, tal. E aí Jesus disse, vamos lá no começo. Ele não foi discutir a questão do casamento civil, não sei o quê, da herança, como que separa, por que separa. Primeiro ele foi lá, porque a origem é que importa. Depois ele trabalhou o assunto do divórcio, que não é o caso nosso aqui. Eu só separei o comportamento e a atitude de Jesus com a Bíblia. Ele entendia Gênesis como algo literal para todos e para nós também. Então nós vamos fazer da mesma forma. Jesus deixou claro aqui que a sexualidade começa com a união de homem e mulher. E quando a gente vai para Gênesis, as palavras que se referem a homem e mulher, ish e shá, na verdade o sentido ali seria, pudesse traduzir de uma forma bem literal, seria ser humano masculino, ser humano feminino, ish e shá. E esses termos aparecem ali para se referir ao homem e à mulher. Quando fala macho e fêmea nas traduções antigas, homem e mulher nas traduções novas em português, a gente está dizendo ser humano masculino, ser humano feminino. Coisas óbvias que nós sabemos tranquilamente. Agora, é o óbvio que lá fora está dando confusão. E está dando tanta confusão que está dando, às vezes, confusão na nossa mente aqui. E está dando confusão na nossa mente aqui porque a gente quer escutar a confusão de lá e não quer ver a clareza que é aqui o texto. Jesus, quando foi perguntado e quando levaram confusão para ele, ele falou, vamos para a palavra, vamos para o começo. Vamos para o texto que nem fala e nem tem a palavra casamento, mas tem o princípio fundamental, que é homem e mulher. E o que Deus uniu, não separe o homem. E ponto final, essa é a lei universal daquilo que se trata sexualidade de homem e mulher. Agora vamos aprofundar isso. O primeiro texto que eu li, Gênesis 1, 26 a 28, você vê que no verso 26, Deus está ali fazendo um planejamento para criar o ser humano. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E esse plural é uma pista, é um indício de outros que aparecem na Bíblia, um plural que aponta para as três pessoas da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então está vendo ali um conselho divino decidindo criar o ser humano de que forma? A imagem e semelhança de Deus. E isso é totalmente importante e relevante porque você como ser humano, eu como ser humano, nós não somos animais. Qual é a diferença que o ser humano tem do animal? Claro, tem várias. E tem outras até que são semelhantes também. Mas assim, a principal e eu diria a maior diferença, infinita diferença do homem, do ser humano para o animal, é que o ser humano tem a imagem e a semelhança de Deus. A gente aprende isso na classe, quem é o homem, quem foi lá, aprendeu. Então, Deus aqui planejando criar o homem como uma espécie de um semideus, vamos dizer assim. Um vice-deus, um tipo de Deus. Claro que ele é humano, ele não é Deus, mas ele tem a essência divina, a imagem e semelhança. Essa é a ideia aqui, o planejamento. E o planejamento não para só na constituição do ser humano. O planejamento vai além. Vamos criar o homem, o ser humano, nessa constituição, mas para quê? Para fazer o quê? Para ser o quê? Para exercer o quê? Porque Deus, ele existe, e não apenas existe, já sabemos disso, né? Na verdade, Deus nem pode existir, né? Porque quem existe é criatura, né? Deus, ele é. Porque aquele que é criador não existe. Ele é. E a criatura que existe, né? Porque foi de fato criada. Então, mas o próprio Deus que era, é e sempre será, o Deus que é o Criador, ele faz coisas. Ele tem propósito para a vida dele, para o ser dele. Ele tem objetivo para ele mesmo. Então não faria sentido criar um ser que tivesse características divinas e não tivesse um propósito, uma direção, objetivos. Portanto, Deus criou o ser humano à imagem dele e também criou para isso,
Aqui, ó, verso 26 ainda. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Na verdade, no capítulo 2, a gente entende mais detalhadamente como é que funciona esse domínio do ser humano. Você precisa entender que o projeto aqui é sem pecado, né? Que Deus está criando aqui as coisas sem pecado. E se o homem vai dominar a criação, vai gerenciar a criação, vai reinar sobre a criação, representando esse Deus, porque tem a imagem de Deus, ele vai fazer isso sem pecado. Tem que fazer isso sem pecado. E no dia que o pecado entrou, ele não deixa de fazer isso, mas ele faz de forma pecaminosa, destrutiva, que o homem reina até hoje. E a própria biologia que não sabe, a biologia não sabe que o homem, ele não é um animal. A biologia diz que ele é um animal, porque ela não crê, não acredita, nem tem como estudar isso, a imagem e semelhança de Deus. Mas a biologia, mesmo errando, equivocando-se nisso e dizendo que o homem é um animal, a biologia reconhece que o ser humano está no topo entre os animais, não é verdade? É aquele que está no topo, etc., da cadeia alimentar, é o predador principal, e o homem de fato ainda reina, conforme desde lá do tempo de Adão e Eva, lá quando foi criado. Só que ele reina estragando tudo. Ele reina com morte. Mas aqui o projeto não era esse. O projeto era para vida e vida eterna. E ainda é, né? Porque temos acesso a essa vida. Mas assim, aí veja como foi. Então Deus planejou isso para que o homem então dominasse, para que o homem governasse, desenvolvesse a criação, não explorasse apenas, mas produzisse, cultivasse, guardasse, fizesse multiplicar, e nessa multiplicação multiplicaria o principal, a revelação do Criador, através do homem. Esse é o propósito. Então se você falar assim, qual é o meu propósito? É esse. O principal é esse. Você deve viver a vida aqui, sendo um ser que domina de forma santa e multiplica aqui o conhecimento do Criador. É isso. Veja, esse foi o objetivo. Aí vamos lá, o verso 27... foi o ato de criação. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aquilo que ele planejou, ele fez. E fez imediatamente, e não há sombra de dúvida. Homem, ser humano masculino, ser humano feminino. Semelhantes, mas um é masculino e outro é feminino. Semelhantes, porém diferentes. Os criou. De fato criou, da forma que planejou. E aí, depois que criou, ele se comunicou com o casal. É claro que o capítulo 1, ele pula etapas, detalhes que são apresentados no capítulo 2. E na classe Quem é o Homem, a gente já viu. Quando eu converso com os casais em particular, a gente aprofunda. Mas eu não posso hoje aqui fazer todo esse detalhamento. Mas eu recomendo você a se aprofundar. Porque primeiro foi criado o homem. E até tem um trecho aqui que eu separei. Eu acho que eu separei, deixa eu ver. Não separei não. Separei, está aqui. O capítulo 2, um pedacinho eu vou falar. Mas assim, não dá para dar todos os detalhes. O fato é que Deus, no verso 28, foi falar com o casal, que já estava criado, já estava ali pronto para viver a sua vida, né? E aí, Deus abençoou primeiro. Primeiro ele abençoou, diz o texto, verso 28. Deus os abençoou e lhes disse. E isso já é um ensinamento, porque quando Deus diz alguma coisa para alguém, só dele abrir a boca para falar, e eu estou usando uma linguagem antropomórfica, vou usar uma palavra difícil, na forma humana, né? Porque Deus não é humano nesse sentido. A Bíblia diz, o próprio Jesus fala isso, que Deus é espírito, né? Então Deus não tem boca, né? Nesse sentido. Mas Deus quando fala, e só de Deus falar conosco, nas variadas formas que Ele tem para falar, já é bênção para a nossa vida, mesmo que seja repreensão, correção e até mesmo juízo. É bênção para a nossa vida. Mas o texto deixa claro que não apenas Deus falou, mas aquilo que Ele falou foi um ato abençoador. Deus os abençoou. E o que a gente mais vê na Bíblia, e o que a gente mais vê na Escritura, e se você fizer um estudo mais detalhado, é que quando a Bíblia, quando a palavra de Deus ali, ela dá uma direção para o crente, para o cristão, para você, para mim, para o servo dele, essa orientação, ela tem um pressuposto, ela tem uma matéria-prima anterior. E essa matéria-prima anterior é a bênção divina, a capacitação para cumprir. Deus não dá nenhuma orientação ou ordem para que o seu servo cumpra, se não der capacitação
para ele antes. Então aqui, desde Gênesis, primeiro tem uma bênção, que é, de fato, a capacitação espiritual, para que o ser humano ali, o casal, pudesse cumprir o seu papel que o próprio Deus ia estabelecer ali para eles. E aí Deus então disse, depois da bênção, ele falou o que é para fazer. E ele falou o seguinte, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Percebeu que no final desse versículo repetiu o planejamento de Deus ali no verso 26? Lá no verso 26, vamos criar o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, domine sobre ele, está lá no planejamento. Aí Deus criou, abençoou, falou o negócio aqui de ser fértil e multiplicar, que eu vou explicar, e logo depois falou, encham e subjuguem a terra, que era o projeto original. Está vendo aqui? O que isso significa? Significa que de fato esse é o propósito principal do ser humano. Aqui na terra especificamente, e também além da terra. Como assim? Porque o domínio, o reinado do homem, o governo do homem, ser representante de Deus é essência do ser humano. E ele é representante de Deus aqui na terra, mesmo aqui nesse período de pecado, como também será na eternidade. E como tem responsabilidades, hoje terá responsabilidades na eternidade, para desenvolver, hoje no período terreno, de forma limitada pelo pecado. Aqui ainda não tinha, era de forma plena. E na eternidade, também de forma plena, como era aqui no começo. E infinitamente, eternamente, revelando o Deus que é infinito e eterno para toda a criação e desenvolvendo a criação. O objetivo de Deus sempre foi e sempre será, claro, revelar-se para todas as suas criaturas e demonstrar para todos eles, nós inclusive, o seu amor, a sua misericórdia, o seu caráter. E ele é inalcançável, inacessível. Ele, em sua essência, é impossível de ser acessado. E ele estabeleceu, a partir do ser humano, o primeiro contato, a primeira revelação acerca de si mesmo. E, claro, de forma completa, através de Jesus Cristo. Então, veja bem, o objetivo seu e meu é tudo que eu fizer seja para desenvolver, reinar, não importa onde, no meu trabalho, na escola, na faculdade, com o meu cachorrinho, com os animais, sei lá, desenvolver a criação. De que forma? Espalhando a glória de Deus que habita em você hoje por causa de Cristo. E habitava no casal original porque não tinha pecado. Espelhar também a glória. Ou seja, as pessoas vejam você e eu, como também veriam aqui Adão e Eva se eles não tivessem pecado, mas que as pessoas vejam eu e você que estamos em Cristo e vejam a revelação de Deus, a glória de Deus. Esse é o propósito. Por que eu estou aqui no mundo? É para isso. Agora, eu falei que Deus então deu uma bênção, deu uma orientação que eu pulei e deu a orientação principal, que era dominar. Mas qual é a orientação anterior? Que não é principal, mas ela é um requisito. Para quem faz faculdade, sabe que existem matérias da faculdade que são requisito para tu fazer a outra, né? Não é isso? Se você não passar nessa, você fica preso e não consegue para outra, né? É basicamente o mesmo sentido aqui, o mesmo entendimento. Há um requisito na terra, para a vida terrena, para o ser humano espelhar e espalhar a glória de Deus, dominando, reinando. O requisito é ser fértil e multiplicar-se. E veja bem, você olha assim, você pensa logo em genética, DNA, sexo, barriga, etc. Que a gente vai falar de sexualidade, está falando. Então, o principal do que deve ser multiplicado aqui não é necessariamente a genética, mas claro, tem que ter, porque aqui eles iam povoar a terra. E nós temos que continuar povoando a terra, porque se ninguém tiver filho, a geração acaba hoje aqui com a gente, entendeu? Claro que a gente tem que continuar tendo filho, mas o principal não é só ter filho. O sentido aqui, não é só encher, vamos encher de um monte de pecadorzinho no mundo, não é isso. Não é isso. Aqui, se eles tivessem tido filho antes de pecar, naturalmente seriam filhos que não teriam pecado. O projeto é tudo isso sem pecado. Só que hoje, quando eu tenho filho, e tenho 2, não estão aqui, mas vocês já viram aprontando por aí, eles têm pecado. Todo neném tem seu pecado, de alguma forma. Nasce com pecado. Extraviado pelo pecado, que é um outro assunto, né, que a gente vai falar em outro momento, mas o capítulo 3 de Gênesis mostra isso claramente.
Toda criança nasce com pecado e nós vivemos essa herança do pecado, geneticamente e espiritualmente. Não é isso que é para multiplicar. Então, se eu só tiver filho hoje, eu estou multiplicando pecadores. O sentido principal é multiplicar a santidade. Gente santa. Isso é muito legal porque eleva o papel da família sendo constituída, do casal, do namoro, a um propósito tão santo, mas tão santo, que se porventura você não tiver filhos genéticos, porque Deus não quis assim na sua vida, porque talvez você não tenha saúde para isso, e acontece de alguns não terem saúde para terem filhos genéticos, biológicos, o mais importante não é a genética, porque a genética ela vem corrompida pelo pecado também. O mais importante é a santidade. E como a gente multiplica a santidade? Como que eu e você hoje poderíamos multiplicar a santidade? Só ter filho? Não. E, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Existem estudos, cálculos, estatísticas acerca das comunidades, das favelas, e que vão dizer e vão mostrar que a maioria dos traficantes e desses que estão envolvidos com essa coisa toda de droga e bandidagem por aí nas comunidades e tal, a maioria esmagadora deles são filhos de cristãos. São filhos, inclusive, de evangélicos, para deixar bem específico. Será que esses cristãos evangélicos conseguiram cumprir o seu papel aqui que Deus disse, abençoou, né? E aí, encham, né? Multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Em certo sentido até cumpriu porque multiplicou, botou gente no mundo, mas a santidade não foi multiplicada. E aí gera problema no mundo. Então, o maior motivo e o maior propósito da multiplicação aqui é santidade. E como eu e você podemos multiplicar a santidade? Como que eu, com a minha esposa, posso multiplicar a santidade na vida dos meus filhos? Eles nasceram. E agora? O Evangelho. A palavra de Deus. É isso que tem que ser multiplicado. Agora que você começou a entender alguma coisa, começou a fazer sentido o que eu estou tentando explicar para vocês, vai começar a fazer sentido falar sobre namoro, casamento e sexualidade. Mas vamos lá. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Enchem e subjuguem a terra. É um requisito para poder dominar. Como eu e você vamos dominar, vamos reinar, vamos representar e multiplicar a glória desse Deus aqui na terra. Espalhando filhos santos, genéticos, e santos, mesmo que não sejam genéticos. O principal é santo, tem que ser santo, tem que ser servo de Deus, tem que ser transformado por Jesus, tem que ser aquele que pode de fato obedecer a Deus, aquele que passou por uma transformação, aquele que foi nova criatura em Cristo Jesus. Esse pode ser santo, como era aqui no princípio, que Jesus falou, como era no princípio. Como era no princípio, sem pecado. Como é no princípio, sem pecado? Como hoje eu posso fazer no princípio sem pecado? Em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. E aí já fica um encorajamento para quem vai casar. Primeiro, que para você dominar, segundo o que a gente conversou aqui, representar Deus aqui na terra, é necessário sim que esteja fazendo parte do seu projeto o casamento. Você vê que aqui Deus não falou casem-se. Ele não falou casem-se. Porque casar é um conteúdo, é um entendimento, diria até civil e social. O que é espiritual é isso aqui. É você entender que você deve multiplicar a santidade com os seus filhos, com aqueles que você está cuidando, que não são filhos genéticos, mas são filhos na fé. É isso que deve ser feito. Beleza, ok? Entendi, tranquilo, está fazendo sentido. Então já vi que eu não posso ser solteiro, por opção, só se deu azar, né? Mas por opção não, não é uma opção isso. E também não posso ser uma pessoa que, eu não quero ter filho porque vai dar muito trabalho, vou ter um cachorro. Não dá. Teu cachorro não vai ser santo. Só quem pode ser santo é ser humano. Tem que botar filhinho no mundo para ser santo. E não pode abandonar ele não.
porque senão ele vai ficar quase igual um animal, né? Você tem que espalhar santidade com o evangelho na vida dele. Agora, ok, olha o Gênesis 2, 18 a 20. Então o Senhor Deus declarou, aí dá um tempinho, né, para abrir, para procurar. Gênesis 2, 18 até 20. A gente vê um negócio aqui. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Vou parar aqui, daqui a pouco continuo lendo. Gênesis 2, 18 a 20. O capítulo 2, ele não dá o salto que o capítulo 1 deu. Ele vai, primeiro mostra o homem fazendo o que tinha que fazer lá, tentando reinar, tentando dominar sozinho. Porque Deus tinha criado primeiro o homem. E o próprio Deus que avaliou cada dia da sua criação como bom, quando olhou para o homem sozinho, ele disse: não é bom. E quando você vê no capítulo 1, no final, quando o homem e mulher já estavam criados, Deus vai dizer assim: muito bom, foi muito bom. E viu Deus que era muito bom, não apenas bom, muito bom. Mas aqui não era bom, não tinha criado a mulher, não era bom. E por que não era bom? Porque o homem estava sozinho. Então é porque o homem precisava ser livre da solidão? Não é uma questão de solidão e uma companhia para entretenimento. Ele estava sozinho para fazer aquilo que Deus mandou fazer, para cumprir aquilo que é a essência dele. Ele estava incompleto. Ele estava incompleto. E para que Deus pudesse torná-lo completo, o próprio Deus disse: farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aí algumas mulheres podem se sentir incomodadas com o termo: eu não sou auxiliar de marmanjo. Entendeu? E aí a gente estava estudando hoje não, quinta-feira, que dia que foi? Terça-feira, no nosso discipulado lá com os casados. Né? As mulheres também tiveram delas lá, foi muito legal. E com os homens casados, a gente estava conversando justamente isso aqui. E a gente vê que o livro que a gente estava tratando lá é aquele livro Homens de Verdade, né? E aí o autor estava dizendo uma coisa muito interessante. O autor ele estava dizendo assim: algumas mulheres podem se incomodar e tal, mas esse ministério do auxílio, esse serviço do auxílio que a mulher foi criada para exercer, primeiro ela exerce a Deus. Ela auxilia o homem como a obediência e adoração a Deus, em primeiro lugar. E segundo, ela faz sim ao homem como gesto também de amor e dedicação ao homem, no casamento. Mas não é ser inferior, não é ser considerada incapaz ou menor ou com menos capacidade. Na verdade, é um ofício divino. Deus é o nosso auxílio. Então Deus é inferior? O autor perguntou isso. E eu pergunto para a gente aqui: se Deus é o nosso auxílio, se Ele nos auxilia, Ele é inferior? Quando uma mulher se acha inferior porque auxilia, ela automaticamente está dizendo que Deus é inferior, porque também auxilia. Então a gente tem que ter muito cuidado. Deus não criou o homem e a mulher para serem um superior ao outro, um tentar medir quem pode mais, quem pode menos. Deus criou eles para se juntarem e juntos reinarem e espalharem santidade. Pastor, eu quero saber sobre sexo. Pô, mas isso é sexo. Ah, esse sexo aí está meio desanimado. Meu filho, vamos desanimar bastante. Vamos ter que desanimar muito isso aí, tá? Para depois animar de forma santa, de forma legal, tá? Então vamos lá. Conseguiram captar essa ideia do auxílio? Então Deus identificou isso, falou: vou fazer alguém que o auxilie e lhe corresponda. Alguém que vai fazer a mesma coisa que ele, mas também algo diferente. Alguém que vai ser igual, porque vai ser semelhante, mas também diferente. Porque o homem não vai conseguir e ela vai. Bem, e aí? E aí que o texto continua no verso 19. Depois que formou toda a terra, os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, para o homem começar a exercer o seu domínio, né? Para ver como este lhe chamaria. Então o homem estava ali funcionando como que fosse um biólogo, um engenheiro florestal, sei lá, ele estava ali começando. Só que é interessante, quando você pensa assim, cara, Deus não chamou a gente para trabalhar em floresta.
A prova disso é que a Bíblia começa com um jardim e termina com a cidade. E é o mesmo lugar. E como é que a gente sabe que é o mesmo lugar? Porque tinha a árvore da vida no jardim e depois ela aparece lá na cidade. Então o projeto de Deus é desenvolver as coisas, evoluir as coisas. Não nos moldes do Darwin, mas evoluir as coisas nos moldes que ele estabeleceu. Então aqui começou com o jardim, que era para cultivar e guardar, segundo o texto. E cultivar significa evoluir. E quando você vê Caim, quando matou Abel e foi embora, Deus mandou ele embora, Caim é o primeiro que constrói uma cidade. Aí o pessoal pensa que porque Caim desenvolveu uma cidade, cidade é do diabo, cidade é coisa do mal, porque a cidade tem poluição, tem esgoto, e começa uns argumentos fantasiosos, malucos, tem nada a ver. O que tudo de ruim que você está falando que tem na cidade, tem também na roça, tem também no jardim daí da vida, tem na natureza. Vai lá para a Amazônia, fica sozinho lá, tu vai conseguir pecar sozinho lá, entendeu? Você não precisa de cidade podre de esgoto para pecar, não. Onde você estiver, você já é o próprio esgoto, entendeu? Então, por favor, não se confunda. O que o homem foi capacitado para fazer foi desenvolver as coisas. E ainda assim, com pecado, ele desenvolve. Mas depois do pecado haverá uma cidade santa. E o homem vai ter lá a capital do mundo e do universo. Ele vai estar diante do Cordeiro, reinando com o Cordeiro. E ele vai continuar cultivando, multiplicando, fazendo o que tem que ser feito por toda a eternidade. Revelando o Criador pela infinitude da criação. Então, quando você olha para o jardim, pense também na Nova Jerusalém. Pense também que não é lá, é aqui, é na terra. Aqui mesmo, não é lá, é aqui. É lá no sentido do futuro para a gente, mas é aqui. É onde está a árvore da vida. E aí, queridos, veja, o homem começou a fazer lá, tentar dar o nome aos animais, identificar, analisar as características, quase como um biólogo e tal. E aí, olha o que o texto vai dizer. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos, verso 20, domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Quer dizer, ele estava fazendo o que foi criado para fazer, começou, mas não foi suficiente, porque faltava alguém que o correspondesse. E o corresponder aí significa alguém que fosse capaz de fazer a mesma coisa e também outras coisas que ele não era capaz de fazer. A mulher, nesse sentido aqui, esse texto deixa claro que a mulher é um ser especial. Eu não vou discutir aqui, não dá tempo de falar sobre questão de autoridade e tal, isso é um outro assunto. Mas a mulher é um ser especial. E o homem, em certo sentido, ele sempre será dependente da mulher. Então, homens, procurem suas mulheres, casem-se, tá? E mulheres, exerçam o seu ministério divino. E auxiliem de forma divina os homens, cada um o seu. Cada uma o seu. Agora, vamos lá. Ok, vamos falar claramente sobre sexualidade, rapidamente. Pelo texto de Gênesis, multiplicar aqui, que a gente já falou que tem um sentido espiritual que é predominante, mas é sim, sexo. E sexo é gerar filhos. Ah, mas sexo também é prazer e... Mas primeiro é gerar filho. É gerar filho. Eu não vou aqui discutir sobre métodos contraceptivos, etc. Isso aqui não é a hora para isso. Tá? Então, se você tiver dúvida, você me procura lá na classe, certo ou errado, que a gente vai falar disso. Porque eu estou falando aqui que casamento é sexo, nesse sentido. E sexo é gerar filhos. Não existe casamento sem sexo. Não existe gerar filhos sem sexo. Não se cumpre propósito sem sexo. Que coisa interessante, né? Mas é. Mas tem exceções. Tem, não é você. Começa por aí, tá? Você está querendo ser exceção, que eu sei. Não é você a exceção. A exceção é com certeza alguém que Deus chamou e está muito claro para ela. Não é você. Tá bom? Mas você não vai falar da exceção? Claro que não, me procura em particular, que a gente vai ver a exceção, os eunucos e tal, que Jesus falou, etc. Você não é a exceção. Então, vamos lá. Casamento é sexo, casamento é gerar filhos. Você vê que o texto aqui não tinha, estava começando tudo daquele período ali, naquele contexto, não tinha negócio de casamento civil, não tinha. Hoje tem,
graças a Deus que tem, foi o próprio Deus que orientou para se estabelecesse um certo funcionamento civil, mas a família primeiro foi gerada, para depois outras famílias, para depois pequenos povos, pequenos clãs, e ali se formaram sociedades, para que fossem organizadas com o casamento civil e outras coisas mais. Mas a origem não é nada disso. E não estou dizendo que não é para fazer isso, tem que fazer isso, senão não dá para viver no meio de tanta gente, 7 bilhões de habitantes. Mas a origem é cumprir o propósito divino, como era no princípio, que Jesus mandou olhar, e a gente está olhando aqui. Então, eu queria deixar bem claro uma coisa com relação à sexualidade. Não tem espaço para homem com homem, mulher com mulher. Não tem ish com ish na Bíblia. Não tem ishá com ishá. Você tem homem com mulher. Ah, mas eu sinto que eu nasci diferente. Meu irmão, tu nasceu mesmo. A gente estava conversando na nossa classe lá, sobre homossexualidade, sobre sexualidade e tal, e o pessoal fala, e quando o pessoal fala que nasceu homossexual? Mas nasceu mesmo, gente. É sério? Sério. Porque a Bíblia diz, a gente vai vendo aqui, que é pecado. Não é pecado? Se é pecado, eu sou pecador. E eu sou pecador porque eu peco? Não. Eu peco porque sou pecador. É o contrário. Eu nasci pecador. Então sim, nós nascemos pecadores, nós nascemos homossexuais, nesse sentido. Todos nós. Pô, sério, está me chamando de homossexual, pastor? Não, nós nascemos com totais condições de pecar em qualquer área que você tiver a brilhante ideia de pecar, entendeu? Desde ser homossexual, uma coisa que pode até não necessariamente matar alguém, não é uma coisa que mata alguém, mas também roubar, mentir, até mesmo assassinar. Pô, você está comparando um homossexual com um assassino? Não, estou comparando que tudo isso é pecado. E a Bíblia bota tudo no mesmo pacote. Tudo isso é pecado, tem níveis de diferença, mas é pecado. Alguns pecados não são só pecados, são crime e vão presos. Outros não são crime, dá para viver em sociedade tranquilamente, que é o caso, talvez seja, de alguns homossexuais. Mas, ainda assim é pecado. E para aquele que confia na palavra de Deus e serve a Deus, é pecado. Ah, mas o amor é livre. O amor não é livre. O amor é escravo de Cristo. Porque Deus é amor. Quando você se coloca livre de Deus, você se tornou escravo de si mesmo. Então, a sexualidade, não tenha dúvida, o óbvio, macho e fêmea, homem e mulher, não tem discussão. Às vezes a gente não precisa ir para os textos que falam da homossexualidade. Basta ir para os textos que falam da sexualidade e a única forma permitida. E cuidado, você que está assim, graças a Deus que eu sou heterossexual. Tu não está livre não de ser gay, talvez você não vai ser gay, eu sei, eu entendo. Mas você não está livre de pecar com a sua sexualidade. A sexualidade que agrada a Deus não é apenas macho e fêmea, nesse sentido. E assim, homem com homem, ok, eu não sou homem com homem, não sou mulher com mulher, sou macho com macho e fêmea, ok. Ainda assim dá problema, porque tem que casar. Porque quando se faz sexo, casou. Nesse sentido aqui. Então, a fornicação, que é o sexo antes do casamento, ela é um pecado. Essa fornicação é um pecado porque a pessoa, o casal ali, ele está casando sem casar. Ele está casando sem agir biblicamente em direção ao casamento. Ah, mas Adão e Eva não falaram com ninguém, partiram por vamos ver. Não necessariamente, porque se você ler, Deus entregou a mulher para o homem recebeu e disse, essa é osso dos meus ossos, troca de votos, carne da minha carne, entendeu? E aí diz assim, ela será chamada, aí ele deu um nome, como deu um nome para tudo, ele deu um nome, porque ali pressupõe que ele tinha autoridade. Deu um nome, e ele não chamou ela de Eva não, tá? Eva aparece só no capítulo 3, ele chamou ela de Ishá, ele chamou ela de semelhante a mim. E ainda explicou porque do homem foi tirado. O homem sem pecado é impressionante, entendeu? O homem sem pecado, as mulheres ficam assim, que maravilhoso, entendeu? E ele, quando olhou para a mulher também, ele ficou maravilhado com o que Deus criou. Mas, ok, é isso que importa, é assim que funciona.
houve um casamento ali no jardim, houve uma troca de votos, houve uma entrega do próprio Deus ao homem. Não partiram por finalmente, entendeu? Agora, o casamento só é validado até hoje, inclusive, civilmente falando, se houver sexo. Então, quem faz sexo antes está validando um casamento que não existe. Está casando de forma torta. Então, heterossexual está muito grato, né? Obrigado, Senhor, que não sou gay. Sei lá, ficou doido. Aí ficou todo feliz que não é gay. Que bom. Porque pecado é pecado ser gay. Estou feliz que eu não sou gay. Estou cumprindo certinho. Aí vamos lá. Aí partiu e foi. E aí foi e casou errado. Porque não pode fazer sexo antes do casamento. Não pode porque é assim que Deus estabeleceu. É assim que Deus estabeleceu. É necessário que haja a entrega de um ao outro e a confirmação do próprio Deus. E depois o casamento civil também foi organizado. Mas o mais importante, que é necessário haver uma entrega. Ok? Mas não percam de vista, casamento é sexo. Mas não é de qualquer jeito. Porque senão é pecado. Abominação, imoralidade, fornicação. Alguma dúvida sobre sexualidade? Nesse sentido? Pô, eu queria saber como é que faz e tal. Nós saímos, a gente conversa em curso de noivo e outras coisas. Não é aqui. Beleza? Agora, vamos falar sobre homossexualidade para fechar rapidamente. Eu me contento apenas com os textos que falam sobre sexualidade. Que por eliminação, eu não preciso ter dúvidas quanto à homossexualidade. Ficou claro isso? Que você talvez nem precise saber que a homossexualidade é pecado pelo fato de saber que a sexualidade, a única forma aprovada e confirmada por Deus é essa, que a gente chama de heterossexual, no casamento especificamente. Se ficou claro para você, você não precisa nem continuar, você já entendeu. Mas eu quero continuar porque como a Bíblia fala que isso é um pecado, todo pecado tem como ser tratado, trabalhado, corrigido, vencido. E o pecado não se vence assim, ó. Eu entreguei minha vida para Jesus, parei de pecar, não tenho nem mais vontade de pecar. Mentira. Você pode até ter diminuído, até parou de alguns pecados, mas outros ainda continua. E ao mesmo tempo, você ainda tem vontade de pecar. Quem fala que não tem vontade de pecar é mentiroso. Porque a Bíblia vai dizer que nós temos duas naturezas quando encontramos com Jesus. A natureza da carne, que quer pecar, e a natureza do Espírito, que é o Espírito Santo em nós, nos capacitando para a obediência. Agora, Romanos 1, 24 a 27 vai falar da homossexualidade. Para aqueles que querem dizer, eu quero ver um texto que fale mesmo, tal. Então tá aí, ó. Romanos 1, 24 a 27. É um texto que Paulo está falando de que todo ser humano está decaído nos seus pecados e precisa de salvação, e Paulo quer fazer missões, quer pregar o evangelho. E ele quer que a igreja de Roma o ajude nessas missões que ele queria fazer, porque ele queria ir para a Espanha. E aí, dentre várias situações de pecado, ele falou no verso 18, por exemplo, a partir do verso 18, que a criação revela a Deus. Todos nós podemos ver a assinatura de Deus em onde nós passamos aí. Mas essa pista e essa assinatura de Deus e esses atributos, essas características do Criador à nossa volta, elas não são para nos salvar. Elas são para nos avisar que nós estamos condenados. Que a salvação não vem pela revelação da natureza. Senão a gente ia começar a fazer oração para as árvores e para as plantas. E é para também deixar claro que aquele índiozinho isolado lá no fim do mundo, eu já preguei esse sermão, né? Ele vai para o inferno se ele não tiver uma intervenção do evangelho na vida dele. Aí Paulo vai falando disso e vai dizendo assim, que essas pessoas viram com clareza os atributos de Deus e não se renderam a esse Deus, e não glorificaram a esse Deus, e não buscaram a esse Deus. Elas preferiram adorar as criaturas e não adorar o Criador. É isso que Paulo está falando. Aí o verso 24 entra assim, ó. Por causa disso, que eu contei aqui, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. A pior coisa que Deus pode fazer para mim e para você, é te entregar para você mesmo. Quando você está no fundo do poço do pecado, e você está obstinado ao mal, para o mal,
Deus vai lá e fala assim: é isso que você quer? Então eu vou deixar você fazer exatamente o que você quer. E Deus tira o pé do freio, porque Deus está freando a humanidade para que não haja um caos. Você fala assim: o mundo está em caos. Não, o mundo, apesar do pecado, ainda está em ordem. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio que era o caos, não havia nada, era caos. Deus ordenou todas as coisas, e essa ordem, apesar do pecado estar atrapalhando, essa ordem é divina, e o mundo e o universo continuam em ordem. Mas Deus entrega você ao seu caos e viva a sua desordem. E é isso. Impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos corações, para a degradação dos seus corpos. E aí o verso 25 diz assim: trocaram a verdade de Deus. Que verdade? A verdade evidente na natureza e a verdade evidente dentro de si, na imagem e semelhança que o ser humano tem sobre Deus. Trocaram essa verdade, e o termo significa sufocaram, afogaram essa verdade. Trocaram essa verdade pela mentira. Adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador. Aí Paulo aproveita e louva a Deus, que é bendito eternamente para sempre. Amém. Aí o verso 26 ele diz: então por causa disso que trocaram a mentira, abandonaram a verdade e assumiram a mentira, a imoralidade sexual. Por causa disso Deus os entregou. Então não é apenas imoralidade sexual, ou seja, fornicação heterossexual. Vai ser pior. Deus largou. Por causa disso os entregou a paixões vergonhosas. É assim que a Bíblia trata a homossexualidade. Paixões vergonhosas. Até as suas mulheres, para quem acha que não tem texto falando de mulher com relação à homossexualidade, trocaram suas relações naturais por outras contrárias à natureza. Precisa desenhar? Por favor, não, né? Ah, pastor, mas é tão óbvio, né? Pois é. Está aqui. Da mesma forma, os homens, verso 27, também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Esse é um dos textos que fica claro que é punição. Permitir o homem fazer o que ele quer vai ao fundo do poço. E o fundo do poço não é isso aqui. Depois vem uma lista de pecados, um atrás do outro, assim, ó, dos piores tipos. E chega no versículo 32, o fundo do poço é no versículo 32. Que não é apenas fazer todos esses pecados, mas segundo o texto, eles incentivam os outros a fazerem também. Se torna não apenas um pecador assumido, mas se torna um missionário do pecado. Assim como um cristão verdadeiro, assumido, se torna um missionário para proclamar o reino de Deus, o evangelho, o pecador depravado, abandonado por Deus, nas suas paixões vergonhosas, ele vai ao fundo do poço. Ele não só faz o tudo de ruim, ele vai fazer outros fazerem, ele vai influenciar, ele se torna cria movimentos, e existe movimento homossexual, e muitos outros movimentos em prol de vários outros pecados. Se torna um cara que levanta a bandeira. Esse é o fundo do poço. Não basta fazer o tudo de ruim, ainda tem que fazer, promover o mal para quem nem conhecia o que era o mal, assim tão claramente. Estava aprendendo ainda o que era o mal. O cara vai lá e fez um curso de como desevangelizar para o cara virar o pior dos pecadores. É isso que está acontecendo na sociedade. E Paulo fala isso, gente, praticamente 2000 anos atrás. Não é novo. Mas às vezes a igreja trata como se o assunto fosse novo. Nunca foi tão grave. Queridos, nunca foi tão grave, mas ao mesmo tempo nunca foi tão repetido. E a resposta sempre foi a mesma. Último texto, 1 Coríntios 6, de 9 a 11. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Paulo falando aos coríntios que estavam tendo problemas de imoralidade sexual. Ele fala assim no 9: vocês não sabem que os perversos... E aí interessante que estudando vários textos na Bíblia, do Velho Testamento ao Novo, interessante que a homossexualidade na Bíblia toda ela é associada à perversidade. O que é ser pervertido? É ser distorcido. O seu chamado e o seu propósito, que é para a santidade, ser colocado para a impureza, para a degradação, para o mal, para a desobediência a Deus, para a afronta à santidade.
santidade de Deus. E aqui então ele diz: vocês não sabem que os perversos, todos os que fazem todo tipo de perversidade, não só a homossexualidade, o heterossexual e outros pecados não necessariamente sexuais, não herdarão o reino de Deus. Que é coisa mais clara que isso? Não se deixem enganar. E ele ainda dá detalhes, vai dizer os nomes dos pecados: nem imorais, que aí tem a ver com heterossexual, nem idólatras, nem adúlteros. Adúltero pode ser tudo, heterossexual, homossexual, o que for. E aí ele especifica. A tradução NVI, ela especifica demais. Eu vou falar sobre a palavra original. Nem homossexuais passivos ou ativos, segundo a versão da NVI, nem ladrões. Aí ladrão já é pecado, mas também é crime. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem um monte de pecado que não é crime. Aí tem gente que fica todo doidinho. Ah, você está falando que homossexual é criminoso? Não, eu estou falando que homossexual peca. Assim como o heterossexual peca, assim como o mentiroso peca, e muitas dessas coisas não vai ser crime mesmo, ninguém vai ser preso por isso. E precisa se corrigir do seu pecado. Aí veja, nem ladrões, nem avarentos, aquela pessoa que é pão dura, que não ajuda, que não colabora, nem alcoólatras, nem caluniadores, aos mentirosos aí, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, igreja de Corinto. Aí está falando para a igreja. Vocês foram então o quê? Tudo isso. Vocês foram imorais, vocês foram idólatras, vocês foram adúlteros, vocês foram homossexuais passivos, vocês foram homossexuais ativos, vocês foram ladrões, vocês foram avarentos, vocês foram alcoólatras, vocês foram caluniadores, vocês foram trapaceiros. Alguns de vocês foram tudo isso. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Graças a Deus pelo mais. Mas vocês. Ele está falando para crente que peca. Então o crente peca em tudo isso, inclusive na homossexualidade, peca. Mas, graças a Deus, tem um mais. Mas vocês foram lavados. Não, aí ele avisa, não se esqueça, vocês não sabem. O que vocês estão fazendo, tudo isso, não herdarão o reino dos céus. Mas vocês foram lavados. Então com esse texto, juntando com o outro, tudo isso, não há sombra de dúvida, querido, é pecado. É pecado. E como é que a gente lida com o pecado? A gente não perturba o pecador nesse sentido. Ah, seu gay, seu hétero, seu ladrão, seu mentiroso. A gente faz isso? Não. Tem gente que faz, né? Tem gente que tem um certo preconceito com certos pecados, né? Alguns pecados são piores para alguns. Mas aos olhos de Deus, está tudo no mesmo saco. Está tudo no mesmo lugar. É ruim toda a vida. Mas por esse último texto, mas vocês foram lavados. Está precisando nós como cristãos falarmos uns aos outros, para os nossos pecados, para os nossos irmãos que pecam, um ajudando o outro. Mas vocês foram lavados. Tem gente que só faz a lista de pecado e fala, ó, isso está fazendo. Realmente, está na Bíblia. Mas cadê o mais? Vocês foram lavados. A Bíblia, e Deus não nos chamou para ensinar o não crente a se comportar, não, queridos. Lá fora tem homossexuais, tem heterossexuais pecando em várias áreas da vida e também na sexualidade. Lá fora você não vai conversar com ninguém sobre o comportamento sexual ou se ele é ladrão, se ele tem que parar de roubar. O seu papel como cristão não é ensiná-lo a parar de roubar ou deixar de pecar em qualquer área lá fora. Lá fora é pregue o evangelho. Proclame o evangelho da salvação. Para que ele se torne nova criatura, para que ele se torne um homem espiritual e deixe de ser carnal. Aí ele vai entender tudo isso que Paulo está falando para a igreja. Mas vocês foram lavados. O que a gente precisa é entender que é pecado. Agora, especificamente sobre a homossexualidade, tem um ponto fundamental aí. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que têm problema nessa área. Tentações, cristãos nessa área. E outros não são cristãos e também estão envolvidos nessa área. O primeiro que, em geral, eles falam que eles se reconhecem, inclusive, né? Eles que praticam isso sabem quem é e quem não é e tal. É uma coisa esquisita, mas faz sentido, faz sentido. E aqueles que são cristãos, a maioria deles fala assim, eu nunca tive uma relação sexual, homossexual.
né? Eu nunca consumei a relação sexual de forma homossexual. Aí é que está. Primeiro, que os desejos já são pecado. E segundo, as palavras que aparecem ali, homossexual, passivo, é o malakos, essa palavra que significa pessoa suave, que se faz de suave e se deita, como se fosse mulher. Então não é apenas a pessoa que se deita, nesse sentido, como se fosse mulher, mas é a pessoa que se faz de, é a pessoa que parece com. E às vezes a gente não conversa sobre isso na igreja. Não é só, eu nunca fiz. Não pode nem parecer. É pecado. E talvez você ouvindo eu falar isso agora, você esteja lembrando de muitos crentes que parecem muito homossexuais. Eles não sabem que é pecado, mas alguns já sabem. Nunca fizeram relação nenhuma sexual e já sabem que é pecado. A gente tem mania de falar assim, foi criado por vó. Só tinha mulher na casa dele. Eu conheço um monte de homem que só tinha mulher na casa dele e tem um comportamento que parece masculino. Assim como a mulher, que foi criada por um monte de homem. Tá, mas ela consegue ser feminina, não é desculpa. Mas se tem uma verdade que o mundo fala lá fora, que nascemos assim, nasceram mesmo. Todos nós nascemos. Somos pecadores. Não tem como mudar quem eu sou, é verdade, não tem. Eu não tenho como mudar a minha natureza, não tem mesmo. Só Jesus pode mudar. Para a gente terminar, o nosso objetivo aqui não é a gente sair daqui. Vamos sair daqui caçando pecadores, identificando quem é e quem não é. Não é isso. Mas estarmos atentos para ajudar na palavra aqueles que precisam. E cuidado para você não ser um homossexual também. Porque todos nós nascemos com todas as condições de ser. Se você está passando por desejos nessa área sexual, heterossexual fora do casamento e homossexual, seja em qualquer situação, não é por causa disso que você não é crente. Você é crente. Com certeza você é crente. Se isso te incomoda, com certeza se está te incomodando ainda mais, está te incomodando, é aí que é prova de que você é crente mesmo, porque o cara que não é crente, ele nem se incomoda. E se de fato está te incomodando, o primeiro passo já aconteceu, que é perceber. E o segundo passo é se entregar ao Senhor e pedir perdão, confessar e se fortalecer na palavra, no Espírito e com alguém que possa ajudar, orientando de alguma forma. E eu lembro, para fechar, em 2011, quando o pessoal da Cristolândia veio aqui, num domingo à noite, 2011, eu estava ali mais ou menos, eu estava voltando para a nossa igreja, e aí chegou aquela galera, tal, se posicionou de amarelo aqui na frente, e o pessoal da Cristolândia, quem não sabe, mas eles são pessoas que se converteram, se foram libertos da droga, da prostituição. E aí veio um desses que foi liberto para dar um testemunho. Tinha 3 meses de convertido. Ele era um ex-travesti. E ele, eu lembro, não era esse púlpito, mas era uma estante assim meio transparente também. E ele ainda tinha os seios, porque ele tinha silicone, ele avisou que tinha, mas ele ia tirar. E ele tinha um cabelo pintado de vermelho, mas estava cortado, todo picotado, todo bagunçado, para parecer um pouco mais controlado e não feminino. E ele veio andando e ele não tinha um andar muito normal, porque eram anos andando como mulher. Ou pior do que uma mulher, né? Mais afeminado até do que uma mulher, muitas vezes. E aí ele começou a falar, eu lembro que tinha um pedestal, né? Vou até botar para simular a situação. Aí tinha um pedestal assim, segurando o microfone,
E ele estava todo desconjuntado, dando testemunho dele, da experiência que ele teve com Jesus. E ele ficava todo assim, ó, porque ele não tinha equilíbrio do próprio corpo. Ele estava aprendendo a se comportar. Aí teve uma hora que ele parou, respirou, botou a mão assim, ó. Aí dali eu vi o braço dele contraiu a musculatura. Ele travou tudo aqui assim, ó. Segurou assim, ó. Imagino que se o púlpito fosse mais fraco até quebrava. E aí ele parou de rebolar, parou de se sacudir. E ele falou assim: eu vivia na prostituição, algo do tipo, eu vivia nas drogas, mas eu tive um encontro com Jesus e Ele me transformou. Eu estou há 3 meses abandonando esse pecado e eu preciso de ajuda, mas o Senhor me libertou. Eu peço que os irmãos orem por mim e eu estou aqui para dizer que Jesus Cristo transforma e liberta. Sabe o que é isso, querido? É uma pessoa que teve um encontro com Jesus e entendeu o seu pecado e luta todo dia contra ele. Talvez o seu pecado não seja de rebolar em público. Talvez o seu pecado não seja cantar louvor parecendo mulher, sendo homem, e vice-versa. Talvez o seu pecado não seja isso. Mas é preciso lutar contra ele, porque você foi chamado para um propósito sobrenatural de reinar e espalhar a glória de Deus por onde o Senhor te levar. Ter filhos santos, não apenas filhos, mas santos. E se não for filho genético, ter filhos espirituais e multiplicar. Não há tempo para rebolar, não há tempo para imoralidade sexual, não há tempo para pecar. Encha-se e ocupe-se das coisas de Deus. Diga assim: Senhor, eu não tenho mais tempo para o mal, porque eu estou cheio da tua glória. Eu não tenho mais tempo para o pecado, porque eu não tenho tempo mesmo. Eu estou cheio da tua obra, fazendo a tua obra. Mas às vezes eu vejo tantos jovens que estão tendo muito tempo para pecar e rebolar, e não tem tempo para estar na casa do Senhor. Quer vencer o pecado? Ocupe-se das coisas de Deus. Não dê espaço. Todos nós podemos cair em todos esses pecados. Pense na pior pessoa que já existiu nesse mundo, o pior assassino, Adolf Hitler, ou qualquer outro desse tipo aí. Você e eu poderíamos ser como ele. Se tivéssemos a oportunidade que ele teve de ser, talvez nós seríamos. Lute contra o pecado. Talvez o seu pecado não seja assim tão incontrolável que você precise se travar todo. Talvez o seu pecado seja simplesmente dizer não. Diga não. Mas se você está caindo nessa área da sexualidade, tanto no heterossexual, na fornicação, como homossexual, as diversas possibilidades da homossexualidade, se agarre em Jesus. Aperta não apenas o púlpito, a estante, aperta a cruz de Jesus. Abraça Jesus. Que não tenha espaço para o seu corpo tremer e fraquejar. Porque você está cheio da presença dEle. Vamos morrer todos os dias para que Ele viva através de nós. Assim a gente cumpre o propósito. Espelhando a glória e espalhando a glória. Casem-se, tenham filhos genéticos, espirituais, santos. Proclamem o reino de Deus e a sua glória. Que para tanto o Senhor nos abençoe.